Olá, queridos. É bom ter vocês aqui nesse espaço. Lá na sua casa, você está lá e nós aqui, mas nós estamos juntos. Nós queremos louvar ao Senhor, simplesmente adorar a Ele. E esse culto é em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe, Deus adora estar no meio dos louvores. E creia, Ele está aqui conosco, mas Ele está aí com você também. Por isso, louve, engrandeça o Senhor. Afaste as cadeiras, ou esteja num lugar que você goste de estar. Mas saiba, é um culto ao Senhor, e você tem o prazer e a alegria de estar na presença dEle. Ele quer falar com você hoje. Cante, solte a voz aí onde você está. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterna seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterna seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores, em canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores, em canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterna seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Cantai. E aqui está a nossa programação semanal CNE. Se você ainda não participa de algum grupo destes, participe, se envolva.
Temos todas as quartas-feiras o Grupo Miriam, às 14h30 via WhatsApp. O grupo de adolescentes se encontra todo sábado, às 16 horas, e os jovens às 18 horas pelo aplicativo Zoom. E todo domingo temos o culto via YouTube. Ele está disponível desde as 7 horas da manhã, permitindo que você possa assistir no horário que preferir. Mas às 10 horas, pelo aplicativo Zoom, temos um momento de conversa, oração e comunhão. Junte-se a nós! À noite, às 20 horas de domingo, temos o Encontro dos Casais, um tempo bem descontraído e muito sério, com assuntos pertinentes a este momento em que vivemos como família. Quer participar de estudos bíblicos? Temos os pequenos grupos, as células, que se reúnem via Zoom também. Se você ainda não participa de uma célula, mande seu telefone para a secretaria dizendo: "Eu quero participar de um estudo bíblico", e vamos incluir você em um pequeno grupo. E para você que participa do Ministério Atos de Esperança com as suas doações em alimentos, material de higiene ou em dinheiro, a secretaria está funcionando nas quintas-feiras, das 9 às 17 horas e sábados, das 14 às 17 horas. Participe, se envolva. O templo está vazio, mas a igreja está cheia. Olá, queridos. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive e também agradecer a vocês pelo cuidado e por estar comigo, sabendo da minha situação. Então, há um tempo eu estava pedindo a Deus que eu queria ser usada por Ele, que eu queria estar num lugar onde Ele queria que eu estivesse para ser usada por Ele. E Deus é imprevisível, né? De uma maneira, me colocou dentro de um hospital, onde fui fazer um processo de cateterismo, e isso foi adiado alguns dias, e com isso dentro do hospital, convivendo com algumas mulheres, a gente acaba se aproximando, sabendo das suas situações, das suas angústias, dos seus medos. E no último dia, ao sair do hospital, Deus não me deixou quieta, e eu pude trazer uma palavra de consolo, de esperança, de conforto a essas mulheres que muitas estavam ali já quase 30 dias. E então pude orar e falar do grande amor do nosso Deus, e comparando a experiência de ali ter sido feito colonoscopia, cateterismo, então falando do quanto Deus abençoa os homens com conhecimento para que pudesse usar esses aparelhos, pude falar também que antes desses aparelhos invadirem o nosso corpo, Deus já conhece todo o nosso interior, trazendo com isso uma experiência do grande amor de Deus e dos cuidados, e que Ele também ouve os nossos choros, nossos lamentos, e está ali presente para nos consolar e nos curar também. E terminei com elas aquilo que eu quero dizer para vocês também. Cada um de vocês que fazem parte da minha vida, fazem parte da minha grande coxa de retalhos. Deus abençoe cada um. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar.
guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 5, de 13 a 16, nos diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim, brilhe a luz de vocês. Você pode dizer, com essa pandemia e com essa situação de estarmos em casa, como vamos chegar a alguém? Olha, meu querido, você aí na sua frente, você tem uma tecnologia fantástica. Veja, com apenas um botão, você pode ter acesso a uma pessoa ou a várias pessoas dentro da casa dela. Lá no ambiente, ao vivo e a cores. Pense. Pense quantas pessoas que estão agora nesse momento sentindo falta de alguém que ligue para elas. Alguém que traga uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Ou apenas alguém que as escute. Pense. Use o que você tem. Saia do seu aconchego e dê um passo adiante. Um passo em direção ao outro. Há muitas coisas a serem feitas. A situação mudou
Mas e daí? Nós somos bastante criativos. Eu sei, você é bastante criativo. E vai encontrar uma maneira de ajudar as pessoas, de levar a palavra do Senhor, de trabalhar na seara. Alguma maneira você vai achar. Essa é só uma delas. Ligue para alguém, se preocupe. Você fez um bolo? Ora, corta um pedaço, coloque num potinho. Se você mora num apartamento, ligue o botão, bata na porta do seu vizinho, deixe lá. Deixe com um bilhetinho. Sabe, Deus continua sendo bom. Em todos os momentos, Ele é muito bom para nós. Nós precisamos dividir e mostrar para as pessoas o quanto Ele é um Deus bom. É um Deus que faz milagres. É um Deus que realmente escuta as nossas orações. Então, está na hora de nós vivermos aquilo que aprendemos. Não é verdade? Então, que assim seja. Que essa canção possa mostrar para vocês o quanto Deus é bom. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Senhor, querido Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós reconhecemos a Tua bondade, o Teu amor por nós, Senhor. A Tua presença sempre ao nosso lado, nos ajudando, Senhor, a seguir em frente, a olhar um pouco mais para frente, a olhar para o próximo. Ó Senhor,
Obrigada, Jesus. Obrigada pelo sustento das nossas famílias, nossas casas. Obrigada, Senhor, pelo sustento da tua igreja, pelos dízimos e ofertas. Obrigada, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, agora a palavra que o pastor Renato vai nos trazer, que ela realmente possa entrar no nosso coração e fazer morada, que realmente nós sejamos edificadas por ela, porque é o Senhor que vai estar falando conosco, nós cremos nisso. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que realmente escuta as nossas orações, um Deus que faz a diferença em nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada. Cuida, Senhor, daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Cuida, Senhor, daqueles que não conseguem te enxergar e não conseguem perceber a tua presença no dia a dia das suas vidas. Cuida, Senhor. Transforma. Exorta. Modifica. Molda. Estamos, Senhor, em tuas mãos. Vem, Senhor. Vem estar conosco. E que possamos, Senhor, ser sal e ser luz por onde andarmos, por onde formos, Senhor. Mas sempre contigo. Sempre na tua presença. Sempre colocando tudo em tuas mãos, Pai. Assim eu oro. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Quero te convidar para abrirmos Atos capítulo 11. Palavra de Deus registrada em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, capítulo 11, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa é uma palavra que nos coloca dentro de uma fase da vida da igreja cristã que é algo novo. Algo novo está se descortinando diante dos olhos desses discípulos. Naquele momento, provavelmente, eles nem tinham noção de tudo que estava acontecendo, de tudo que estava se movendo naquela experiência concreta que eles estavam fazendo. Quando nós lemos esse capítulo 11, nós retomamos a narrativa que está encerrando lá no capítulo 7 de Atos. Nós temos ali um contexto da morte de Estevão, esse primeiro mártir da fé cristã, o primeiro que dá a sua vida em favor da sua fé. E por causa dessa morte, sobreveio então uma grande perseguição à igreja. E os discípulos, em sua grande maioria, com exceção de poucos, os líderes talvez da própria igreja, a maioria deles teve que abandonar Jerusalém, teve que se ausentar da cidade, precisaram fugir por causa da perseguição que sobreveio então a eles.
O que temos nós, então, aqui, diante do capítulo 11, é a continuidade dessa narrativa. E essa narrativa começa dizendo que eles precisaram abandonar Jerusalém. O que significa fugir de uma cidade? O que significa, de repente, não estar mais dentro da sua zona de conforto? E é mais ou menos isso que Atos está nos colocando. Nos apresenta um contexto no qual os discípulos de Jesus estão saindo da sua zona de conforto, estão deixando aquilo com o qual estavam habituados, estão deixando as situações que lhes eram familiares para se aventurar agora por novos caminhos, ainda desconhecidos, novos caminhos que eles precisam desbravar. E o sentimento que provavelmente está no coração de muitos deles é o que nós iremos encontrar nesses novos horizontes pelos quais então nós vamos passar a caminhar. O que estará diante de nós, o que está diante de nós, quando nós somos forçados, não por iniciativa própria, mas forçados a sair da nossa zona de conforto. Quando nós somos forçados a experimentar novas realidades com as quais, por vezes, nós não estamos tão seguros. Esses discípulos nos apresentam, e a palavra de Deus assim nos apresenta, que esse arriscar-se por algo desconhecido é o que está acontecendo ali nessa saída de Jerusalém para outras cidades. Eles se sujeitam a situações que eles não conhecem, que são inesperadas. Eles, quem sabe, precisavam se perguntar a respeito de para onde nós vamos, como nós vamos, o que é que está acontecendo aqui. E é para esse contexto da história da fé cristã, da história da palavra de Deus, a história do agir do Espírito Santo, que eu quero te convidar para nós meditarmos, para nós irmos hoje e nos próximos encontros que nós vamos ter. Nós vamos refletir a respeito de uma fase fundamental, determinante para aquilo que nós, na verdade, hoje nos tornamos como pessoas cristãs. Nesse exato contexto, algo novo está surgindo, que vai marcar a vida da igreja para todo sempre. Naquele momento, aquelas pessoas não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. E eles não faziam a menor ideia de que aquela perseguição, de que abandonar aquela zona de conforto era, na verdade, um processo de aceleração daquilo que Deus queria que aquelas pessoas experimentassem para a sua vida. E é então assim, que diante desse contexto, nós percebemos atitudes tão diferentes. A palavra de Deus nos diz assim no versículo 19: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Atos 11, 19 nos mostra que existe um grupo de pessoas que, diante de situações confusas, diante de cenários com os quais eles não estão habituados a lidar, a tendência dessas pessoas é tentar, de alguma forma, preservar o status quo, a forma como eles viviam e vivenciavam a sua vida e a sua fé anteriormente. Então, nesse sentido, que nós temos diante de nós, nesse versículo 19, é um grupo de pessoas querendo preservar aquilo que tinham anteriormente a essa experiência que os desinstalou. E como eles fazem isso? A palavra de Deus nos mostra que, ao sair dali, então, indo para outras cidades, se transplantando a sua vida para outros lugares, eles não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Por quê? Porque eles eram judeus, eles estavam em Jerusalém, era a cultura religiosa deles, eles estavam familiarizados com tudo aquilo. E o que eles fazem, então, quando são expulsos de Jerusalém? Permanecem da mesma forma, ou ao menos é o que eles estão tentando fazer. Reproduzir um mesmo estilo de vida em um outro lugar. Fazer com que o horizonte que eles tinham antes diante de si seja reproduzido agora num lugar diferente. A chance disso dar certo é mínima, mas eles tentam. E, na verdade, eles não estão errados. Essa é apenas uma forma de sobrevivência. E eles estão atuando
para sobreviver. Eles estão, de alguma forma, se posicionando naquele momento histórico para sobreviver e dar continuidade àquilo que eles vivenciavam antes. Mas nós precisamos muito mais do que apenas sobreviver. Nós precisamos aprender a viver. E é para dentro dessa história, então, de não apenas sobreviver, mas sim de aprender a viver, que quem sabe nós precisamos nos voltar para perceber que algumas das coisas que nós vivenciávamos antes da crise do coronavírus já não eram boas para nós. E que bom que nós então fomos levados para dentro desse processo de aceleração para vivenciar coisas novas em Novo Horizonte. Existe um outro grupo de pessoas nessa história da palavra de Deus que nós lemos, que tem atitudes então diferentes. Versículo 20 nos diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Uma atitude diferenciada. Aqueles que, de alguma forma, têm experiências anteriores, diferentes, se sentem mais familiarizados com a situação que estão experimentando. A palavra não nos mostra o que motivou exatamente essa atitude diferenciada deles. Na verdade, eles tinham algo de, ou quase tudo, de familiaridade com o outro grupo que se fechou em si mesmo. Porém, o que mostra essa palavra de Deus é que eles tinham atitudes diferentes porque também, de alguma forma, eles já vivenciavam uma cultura diferente. Eles tinham vivido em outras cidades, ou seja, eles tinham experimentado outras crises, outras fases de vida, outras experiências que os forjaram, que os marcaram. Então, aqui, quem sabe, para muitos de nós, está uma experiência com Deus que nos capacita e nos motiva a dar passos adiante. Aqueles que já experimentaram crises pessoais estão, de alguma forma, mais aptos a lidar com situações quando elas surgem de forma inesperada. A questão é que há um diferencial muito maior entre esses dois grupos. O que nós percebemos é que esse primeiro grupo, na tentativa de reproduzir apenas a sua forma anterior de viver, experimenta muito pouco de Deus. Já o segundo grupo, nós temos como característica que marca é que a mão do Senhor estava com eles. É o que nos diz então o versículo 21. Aqueles que diante de novos horizontes não temem, mas aprendem a comunicar a palavra de Deus, a vivenciar sua vida a partir daquilo que Jesus quer, experimentam a mão do Senhor com eles. Experimentam essa entrega a algo novo, a algo, quem sabe, até ameaçador, mas experimentam o agir do próprio Deus. Porque não querem apenas reproduzir as suas experiências religiosas, não querem reproduzir apenas a sua manutenção espiritual. Não, eles querem experimentar o que Deus tem preservado e preparado para eles nesse momento do novo horizonte. E esta atitude, então, é marcada por algo que o texto nos testemunha dizendo: a mão do Senhor, o agir do Senhor, a presença do Senhor, o cuidado do Senhor estava com eles. Me parece que a pergunta que esse segundo grupo fazia era: o que Jesus quer para nós agora? Me parece que, diante desse novo horizonte, o que eles estão se perguntando de forma pessoal é: o que Jesus quer para nós agora? A questão que esse texto nos mostra é que não são apenas questões pessoais que são resolvidas assim. Aqui, o problema maior é que não apenas pessoas ou famílias estão tomando decisões que acarretam formas diferentes de experimentar ou não Deus. Isso tem a ver com toda uma igreja, com todo um grupo maior de pessoas, tendo decisões que comprometem ou favorecem a palavra de Deus sendo anunciada. E é para esse desafio que nós precisamos nos voltar para perceber então como igreja, como povo de Deus, como nós estamos agindo e reagindo diante das situações e do novo horizonte. O que será que Jesus quer para nós agora? Essa atitude marca toda uma diferença,
para experimentar muito pouco de Deus, como o primeiro grupo que buscava apenas a comodidade, a reprodução do seu status quo, ou nós vamos experimentar a mão do Senhor conosco, como experimentou esse segundo grupo. E no meio disso tudo, então, o que acontecia é que muitos, crendo, se converteram ao Senhor. É o que nos diz, então, a palavra. E nesses casos, então, bem-sucedidos, as notícias voam com o vento. O que acontece, então, é que a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Para bem ou para mal, para louvor ou para inveja, para aprovação ou para crítica, para desaprovação ou para auxiliar. As notícias dessa nova comunidade surgindo, nesse novo jeito de viver a fé, essa notícia vai adiante, ela se espalha. E o que nós temos aqui é que, de alguma forma, essa liderança que permaneceu em Jerusalém envia um homem para dar uma olhada no que está acontecendo lá. Pelas informações que nós temos, nós sabemos que Jerusalém é uma comunidade que tem a tendência apenas de manutenção, de conservar o que tinha antes. Aqueles que ficaram lá são os mantenedores, os preservadores da instituição religiosa judaica. E ao enviar Barnabé, muito provável é que o que esteja acontecendo é que eles estejam enviando alguém para ver se tudo estava nos conformes da lei. Eles estavam apenas enviando a polícia religiosa de Jerusalém para Antioquia. A questão é que esse homem que está sendo enviado, ele tem um diferencial, ele tem um coração diferente, ele tem uma atitude diferente. Quando ele chega lá para dar uma olhada naquilo que está acontecendo em Antioquia, nesse povo agora que está vivendo algo novo da fé, esse povo que deixou de apenas falar de Jesus para os que já são cristãos, esse povo que deixou de falar de Jesus apenas para aqueles que já compartilham da fé consigo, aquele povo que deixou de falar de Jesus apenas para os seus amigos que já são cristãos e parou de convidar apenas cristãos para ouvir a palavra de Deus, aqueles que deixaram de testemunhar da sua fé apenas para pessoas que já testemunham e vivenciam essa fé, essas pessoas experimentaram a mão do Senhor com elas, experimentaram o agir de Deus nas suas vidas, experimentaram um novo jeito de ser igreja, um novo jeito de vivenciar a fé. E quando Barnabé percebe essa situação, esse homem então se alegra com aquilo que está acontecendo ali. Tendo chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha que caráter especial tem esse Barnabé. Que homem valoroso que nós temos apresentado aqui diante de nós. Alguém que reconhece então que Deus está agindo naquele novo contexto, naquela nova forma, naquele novo horizonte. E agora, então, sendo enviado para ver o que está acontecendo ali, ele nem quer voltar para aqueles que o enviaram. Ele quer permanecer junto, ele quer fazer a diferença ali, ele quer estar junto, ele quer fazer parte deste algo novo que está acontecendo. E característico dele, como nós temos em outros textos de Atos, nós percebemos que ele exorta, que ele estimula, que ele anima, que ele motiva as pessoas a permanecerem então nessa experiência de fé com Jesus que elas estavam fazendo. Então nós temos a característica principal no versículo 24 de Atos 11. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E qual a consequência disso quando nós temos pessoas assim, envolvidas na comunidade, envolvidas conosco, quando nós estamos presentes junto com elas naquilo que elas estão fazendo na realidade de Deus? Muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, a mão do Senhor, o agir de Jesus, a presença do Espírito Santo, fez com que esse homem fosse envolvido nessa obra e, através dele, mais pessoas chegassem então à fé, chegassem e se aproximassem de Jesus. Vendo a graça de Deus, alegrou-se e os animava então a perseverar, a permanecer fiéis ao Senhor.
nós precisamos de mais homens e de mais mulheres assim. Homens e mulheres bons e boas, cheios e cheias do Espírito Santo e de fé. Você quer ser um homem assim? Conhecido depois na história de Deus por um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé? Uma mulher com caráter bom, cheia do Espírito Santo e de fé? Nós precisamos de mais homens e mais mulheres assim, que agregam, que ajuntam, que motivam, que espalham o Evangelho e agrupam pessoas, que transmitem a palavra de Deus adiante no acolhimento, no amor, na compaixão, no ouvido atento. Nós precisamos de mais homens e mulheres assim envolvidos na causa do Evangelho. Pessoas assim, elas não apenas se contentam em participar, elas querem envolver outros. Elas querem que mais pessoas participem e vivenciem dessa experiência que elas estão vivenciando. E é isso que Barnabé faz. Então ele partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ou seja, novos horizontes, surgidos não por vontade própria, mas devido à situação, gera um reposicionamento daquelas pessoas. E esse reposicionamento gera novas atitudes, novo jeito de administrar a própria vida e vivenciar a igreja. E a partir dessa experiência, a mão do Senhor, a presença do Senhor, o agir do Senhor está com essas pessoas, faz com que mais outras queiram se envolver, e essas outras que vão chegando, devido ao seu caráter, devido à sua experiência com o próprio Espírito Santo, devido à presença de Jesus na vida delas, devido à fé que elas compartilham, agregam outros e vão proativamente na direção de outros para acrescentá-los a esse grupo. E esse Barnabé vai integrar alguém a esse grupo que é muito especial. Esse Saulo, que entrará para a história como Paulo, o apóstolo dos gentios, que fez com que aquela experiência vivenciada em Antioquia, de forma pontual naquela grande cidade do Império Romano, se transformasse em modelo, em padrão de fé, a tal ponto que aquilo que nós vivenciamos hoje, aqui, e isso que eu estou dizendo para você agora, é herança daquela comunidade, daquelas pessoas, porque aquilo que Paulo e Barnabé vivenciaram em Antioquia se espalhou por todo o Império Romano, na forma de vivenciar, de forma genuína, concreta, aberta para todos os que também são diferentes, esse evangelho, essa presença do Senhor Jesus. É isso que nós temos diante de nós. Uma crise, uma dificuldade, limitações que poderiam ter ocorrido, gerando oportunidades de reorientação de toda uma vivência de fé. E essa reorientação de uma vivência de fé deixa um legado, deixa uma herança. Por isso, então, eu te pergunto, você quer ser como esse Barnabé? Você quer ser esse que deixa um legado espiritual na vida de outras pessoas, assim como esse Barnabé deixou na vida de Paulo, o integrando, juntando, colocando ele para estar junto nessa caminhada? Algo novo estava acontecendo naquele horizonte, numa cidade chamada Antioquia. E aquilo que estava acontecendo ali marcou o que nós chamamos então de fé cristã. A mão do Senhor estava com eles. E essa mão do Senhor agiu para muito além deles. Diante de novos horizontes, nós somos chamados a experimentar a força capacitadora e presente de Deus para sermos, então, sim, pessoas como Barnabé, como Saulo, como Paulo, para que, então, aquilo que é experiência pessoal não fique apenas para o nosso clubinho, para aqueles que compartilham do mesmo vocabulário que nós, que não fique apenas para com aqueles que são iguais a nós,
mas que seja uma experiência transformadora, que seja uma experiência de compartilhar daquilo que tem motivado agora, nesse momento da história, motivado a minha vida para dar conta das situações que eu tenho diante de mim. Quando então eu vivencio isso, eu compartilho com outros, para que eles também sejam integrados, sejam amados, sejam acolhidos nesse grupo de pessoas, para que então eles experimentem o Evangelho do Senhor Jesus, assim como nós temos no versículo 20, sendo a marca principal desta comunidade, desta igreja, daquela forma de viver a fé. Para isso eu quero te convidar nos próximos domingos, a nós experimentarmos então as possibilidades de novos horizontes, novo jeito de ser, novo jeito de viver e nova esperança. É isso que nós precisamos para este novo tempo. E a palavra de Deus, tão antiga, é tão atual para nos conduzir nessas reflexões a respeito do que nós queremos e precisamos. E que no final deste momento, a sua pergunta para si mesmo, diante de Deus em oração, seja: ó Jesus, o que tu queres então para a minha vida agora? E que a mão do Senhor esteja contigo, te conduzindo para a honra e glória dele e certamente para o seu bem. Quero te convidar para orar. Ó Deus, obrigado, porque diante de situações e horizontes tão confusos como uma perseguição, como abandonar uma cidade de forma forçada, o Senhor então colocou oportunidades novas diante daqueles teus discípulos que quiseram agir de forma diferente, para experimentar a ti então de uma forma diferente. Aqueles que se acomodaram em apenas repetir modelos experimentaram tão pouco de ti. Aqueles que então experimentaram algo novo e foram ousados para dar novos passos experimentaram tanto de ti, porque a tua mão era com eles e a tua mão permanece com os teus, Senhor. Oh, obrigado, Pai querido, porque esta tua mão permanece assim também conosco neste tempo que nós vivemos. Obrigado porque tua mão tem se mostrado presente, fiel, condutora neste momento da nossa história pessoal e também comunitária. Que o Senhor continue nos motivando, ó Deus, a nos envolvermos neste grupo de pessoas, envolvermos nestas causas que geram transformação de vida, que geram transformações sociais, que são sinais concretos do teu agir, da tua misericórdia, do teu amor, da tua paz e da tua alegria. Obrigado, Deus, porque tu tens acrescentado tantos Barnabés nesta causa. Obrigado porque homens cheios do Espírito Santo, de fé e de bom caráter, têm colocado a mão junto no arado, Senhor. Obrigado, porque nós temos percebido que situações que poderiam amedrontar têm sido situações que têm se descortinado diante de nós como novos horizontes, para olhar de novo para a tua causa com olhos diferentes, com olhos espirituais, percebendo o que o Senhor, ó Jesus, quer fazer então em nós e através de nós neste tempo. Faça então a tua obra mais uma vez, sopra o teu sopro santo, sopra a tua presença e enche-nos para então experimentarmos neste novo horizonte, acima de qualquer coisa, a tua própria presença. Ó Senhor Jesus, e que junto conosco muitos outros sejam agregados a esta causa, que é anunciar a tua boa notícia de um Deus presente que quer caminhar conosco. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado e pelo teu chamado a darmos passos junto contigo mesmo, ó Jesus amado. Obrigado, Deus, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Igreja é comunidade que não trabalha só para si, mas sempre pensa nos de fora. Igreja não é só o templo, é a habitação perfeita do
Espírito Santo. Eu reconheço que tenho muito a contribuir, levando o Evangelho para quem quer ouvir. Eu reconheço que com minhas forças não vou conseguir, mas com Jesus ao lado não vou desistir. Fazemos parte de um corpo, uma só fé, um só Senhor. Façamos todo o esforço para manter a paz e a união. Alegrem-se, entreguem-se, não julguem, mas vivam o amor. Alegrem-se, entreguem-se, não julguem, mas vivam o amor. Alegrem-se, entreguem-se, não julguem, mas vivam o amor. E que você saia desse tempo da presença do Senhor abençoado. Que a tua semana seja uma experiência desse novo horizonte que o próprio Senhor está colocando diante de você. E que assim, então, o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele te dê da sua paz. Assim, que o Senhor te abençoe. Amém.